Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, dia 16 de fevereiro de 2026, carnaval rolando solto, bloco rolando para tudo quanto é canto, escola de samba, mas a gente está aqui produzindo conteúdo para vocês, trazendo aqui as principais notícias do Fluminense, lembrando que hoje é dia de Flu. Hoje é dia de Flusão, hein? Tem Fluminense hoje, Fluminense e Bangu, às 18 horas, a gente vai falar um pouco sobre isso daí também. Mas eu peço aos amigos e às amigas para não esquecerem de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é bacana, ajuda a gente a engajar. Pedir a galera que está aí também para não esquecer do hype nesse vídeo. Como é que você dá o hype? Você puxa o comentário para o lado, escolhe a opção hypar, tem o hype gratuito, já vai ajudar muito. Quem puder, obviamente, dar um hype pago, também vai ajudar pra caramba o canal, ajudar ainda mais, né? Então fica esse pedido a vocês aí, tá bom, galera? Dando início aqui às notícias do Fluminense, a gente fala rapidamente aqui sobre Arana e sobre Hércules, né? Duas contusões inesperadas aí no Fluminense. Infelizmente, o Fluminense vai perder esses dois jogadores aí, pelo menos para o jogo de hoje e até mesmo para o próximo jogo do Fluminense do Campeonato Brasileiro. De acordo com uma publicação do próprio Fluminense, né, o lateral sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e será submetido a exames mais detalhados para saber qual é o grau dessa lesão, quanto tempo que o jogador pode ficar fora. Então, o Arana, vamos dizer que inspira um pouco mais de cuidados da situação do Arana. Já o Hércules, que voltou de contusão, a contusão dele não é a mesma contusão anterior. O que ele está tendo, basicamente, assim, falando para vocês, fala que sentiu dores no pubis, é pubalgia, né, gente? Pubalgia é uma doença incurável. O jogador que tem pubalgia, ele tem que administrar a questão da pubalgia, fazer fisioterapia, tomar alguns remédios para tentar melhorar. Não tem muito o que fazer. Então a situação dos dois jogadores é essa. A situação do Hércules é uma pubalgia e a situação do Arana que inspira um pouco mais de cuidados. Os exames vão dizer o que aconteceu no tornozelo de verdade, qual é o grau da entorse dele no tornozelo. E aí a gente vai poder, mediante isso aí, o próprio clube vai poder pensar como que vai tocar esse retorno do jogador aos gramados. Essa é a situação de momento de Arana e também Hércules, ok? Antes de trazer aqui a provável escalação do Fluminense e tudo mais para vocês, a gente vai botar para vocês um vídeo aí. Na verdade, a gente não vai botar um vídeo, a gente vai botar o áudio do vídeo, até para não ter problema de direito autoral. O ex-lateral da seleção brasileira, Gilberto, cara, que foi revelado pelo Flamengo, irmão do Nélio, ídolo do Flamengo, jogador importante na história do clube, fez uma declaração surpreendente nas suas redes sociais não, no podcast que ele participou, em que ele declarou que torce para o Fluminense, cara. E ele explica o motivo dele ser tricolor. Eu achei muito bacana, vou compartilhar com vocês aqui essa fala do Gilberto, muito legal. O Gilberto foi um grande lateral esquerdo, um lateral até que eu acho que foi pouco valorizado aqui no futebol brasileiro, né? Até porque ficou muito tempo fora, mas era um baita de um lateral, inclusive jogou no Vasco também, jogou muita bola também no período que passou pelo Vasco da Gama. Enfim, vamos colocar aí na tela para vocês vão poder ouvir vocês mesmos o que o Gilberto falou. Se liga aí. Não, então, eu já contei isso algumas vezes aqui. Meu pai, eu com 10 anos de idade, né, nós somos uma família de 8 filhos. 8? Né? O meu pai falecido foram 6 e minha mãe, não contente, teve mais 2 depois. Então, do meu pai, eu sou o caçula. Mas eu perdi meu pai com 6 meses de nascimento. Então, da minha família, do meu pai, né, dos filhos do meu pai, eu sou o único que não conhecia o meu pai. Eu não conheci meu pai. Meu irmão acima, né, o Nilberto, tem 3 anos mais velho que eu, né? Então, ele teve contato com meu pai. Eu já não tive contato com meu pai. Eu era muito bebê. Enfim, não lembro meu pai carregando colo, andando de mão dada. Não lembro do meu pai, não lembro. E aí, eu com 10 anos, negócio de futebol, aquela coisa toda, aquela correria, eu perguntei, mãe, meu pai torce para que time? Ela falou assim, teu pai torcia para o Fluminense. E aí, meu pai, meu irmão mais velho, o primeiro, e minha irmã, nós somos, né, dizer que tricolor, né, torcer para o Fluminense. Mas eu só passei a torcer para o Fluminense para
tentar me conectar um pouco mais com meu pai, porque na realidade, assim, eu ia assistir jogo do Fluminense até, assim, mas não é, eu não sou torcedor, fanático do Fluminense. Eu lembro que o Maracanã abria no intervalo, os portões, já o pessoal de repente ia embora, era o momento que eu entrava no Maracanã para ver jogo do Fluminense, assim, né? Então, eu não posso dizer que isso assim, é um torcedor fanático e tal, mas eu era torcedor do Fluminense para poder homenagear meu pai, porque eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai com 6 meses de nascimento, não tive contato com meu pai. Então, era meio que uma forma de tentar me conectar mais com meu pai. Pois bem, galera, vocês viram aí o que ele falou? Muito maneiro, né? Eu achei muito bonito ele falar que se tornou fluminense para ter algum elo com o pai falecido, porque ele não viu o pai, ele não conheceu o pai, né? O pai morreu, ele tinha 6 meses de idade. Então, como que o futebol ele inspira, né? Como que a gente ainda vê muitas histórias bonitas envolvendo o futebol, né? Apesar de todos os problemas, toda a sujeira que tem por trás do futebol, coisas que são intragáveis, ainda tem muita coisa bonita. Essa história do Gilberto é uma história muito bonita, vamos combinar, uma história de amor, né? Que transcende tudo. E muito bacana saber que um cara como o Gilberto torce pro Fluminense. A gente, como tricolor, fica bem envaidecido aí com essa declaração tão bonita do Gilberto. O irmão dele, Nério, não sei se é Fluminense, eu acho que é Flamengo, mas essa declaração aí do Gilberto é muito bacana. Agora, indo pro pré-jogo, dando sequência aqui pro pré-jogo, o Fluminense vai a campo contra o Bangu na tarde de hoje, às 18 horas, e o jogo será transmitido pelo Sport TV e também pelo Premier. E como vai a campo esse Fluminense, segundo o GE? Segundo o GE, o Fluminense vai a campo com o Fábio, o Guga, o Poçante Freitas, o James e o René, Bernal, que pelo visto ganhou a posição no meio de campo, e com mérito, né? Martinelli e Lúcio Acosta. O GE coloca entre parênteses aí a possibilidade do Ganso jogar no lugar do Lúcio Acosta. Então essa possibilidade existe, tá? Canóbio, Serna ou Savarino e John Kennedy. Eu achei estranho essa possibilidade do Serna ou Savarino, porque eu pensava mais em Savarino ou Canóbio, por conta do Canóbio ter sido expulso no último jogo e ser um desfalque no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Seria a possibilidade, inclusive, do técnico do Fluminense botar o Savarino no lugar dele para já testar o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Então eu acho meio incoerente você colocar você botar Savarino ou Serna. Eu não vejo muito sentido nessa dúvida do treinador, mas ele é o treinador. Ele acha que sabe que é melhor, então é o direito dele, né? Gosto dessa entrada do Bernal no meio de campo. O Bernal está fazendo por merecer a titularidade dele. O Bernal fez uma partida espetacular contra o Botafogo. Falou-se muito pouco sobre a atuação do Bernal contra o Botafogo. Foi uma atuação de altíssimo nível. Eu até no pós-jogo que eu fiz, eu conversei isso com o Borré. Como que o Bernal jogou nesse jogo, né? E o Bernal é aquele jogador que às vezes ele passa despercebido, porque ele não é um jogador que vai criar um lance de gol, que vai fazer uma jogada espetacular, mas os lançamentos, as roubadas de bola, os passes entre linhas que ele deu, a proteção e segurança que ele deu para a defesa do Fluminense, cara, o Bernal tá muito bem. Essa entrada do Guga eu também acho legal, embora seja um time misto, entre aspas. O Guga, ele, na minha opinião, ele começou a temporada melhor do que o Samuel Xavier, tá? E eu não esperava isso, porque por mim, o Guga não teria renovado com o Guga. Eu teria já subido o Fidelis para disputar a vaga com o Xavier. Mas o Guga tá bem. E aqui a gente fala sempre aqui, a gente não quer ter razão, a gente não quer forçar nada. Se o jogador jogar bem, a gente analisa jogo a jogo e a gente vai elogiar. Eu, embora fosse contra a renovação do Guga, reconheço que o Guga vive melhor momento dele com a camisa do Fluminense. O grande problema do Guga no Fluminense era a falta de sequência. Ele jogava um jogo bem, no próximo jogava mal pra caramba, fazia uma partida horrorosa. E agora não, ele vem de partidas em sequência muito bem. E eu reconheço isso. Então, por isso, eu acho que até seria justo nesse momento se o Guga ganhasse a vaga do Samuel Xavier. Porque o Guga hoje está melhor que o Samuel Xavier. Enfim, então esse é o provável Fluminense que vai a campo contra o Bangu. Fluminense passando, enfrenta o Vasco da Gama nas semifinais. E nós vamos estar aqui fazendo pós-jogo hoje, logo após o jogo, já nos nossos estúdios, né? Eu estou viajando para o Rio, vou estar nos nossos estúdios, estaremos fazendo pós-jogo. Lembrando que está para ir ao ar aí o nosso Resenha Visita, tá? Com o Hugo Borré aqui no Espírito Santo. A gente vai fazer o Resenha Visita. Fiquem ligados aí que vocês vão ver. Eu ainda estou definindo aqui, mas provavelmente o Resenha Visita deve acontecer na próxima quarta-feira de cinzas. A gente vai fazer
Provavelmente na quarta-feira de cinzas o Resenha Visita, às 9 da manhã, às 10 horas da manhã. Tem que terminar as edições, tudo certinho. E vocês vão gostar muito do Resenha Visita que a gente fez aqui. Beleza, galera? Então esse foi o Resenha Express, Saudações Tricolores. Pintando alguma informação do Fluminense, a gente entra aqui para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e espero vocês mais tarde no nosso pós-jogo. Valeu!